Hoje estamos recebendo no canal Marcelo Dollar para um bate-papo o locutor noticiarista Lázaro Rodrigues. Ele que trabalhou nas duas emissoras de Porangatu. Hoje é empresário e publicitário e vamos conhecer também um pouco mais de sua trajetória na comunicação, tanto no rádio como na política. Olá, sou Marcelo Dollar, quero te ver de bem com a vida. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Minha amiga e meu amigo, eu tenho por ele uma imensa gratidão. Ele me escancarou as portas do rádio e os microfones e assim consegui realizar o meu sonho de me tornar locutor de rádio. Bem-vindo ao canal Marcelo Dollar aqui no YouTube, Lázaro Rodrigues. Marcelo Dollar, para mim é uma alegria, é um prazer muito grande receber você aqui e participar desse canal. Estou deverasmente feliz com a sua presença, meu irmãozinho Marcelo Dollar. Lázaro, gostaria que você nos contasse como se deu a sua vocação para o microfone. Parece brincadeira, meu caro Marcelo. Eu, com 14 anos de idade, eu trabalhava nas casas pernambucanas, em séries, e apareceu um carro de som. E aquele carro de som, me lembro como se fosse agora, o seu motorista era Otoniel da Paz. E um dia ele deixa o carro de som, que era uma rural, na porta da loja. Eu, menino, peguei o microfone e comecei a falar. E nisso o gerente parece que gostou, mandou que eu acompanhasse o Daniel nas cidades vizinhas. Séries, Nova Glória, Rubiataba, e assim foi. E quando eu voltei, eu fui para a Rádio Cultura. A Rádio Cultura de Séries, hoje não existe mais, uma emissora da organização Domingos Mendes da Silva. Resultado, na Rádio Cultura, ainda com 14 anos, naquela época existia o sonoplasta. Eu fui trabalhar como sonoplasta da rádio, mas com a vontade de pegar o microfone, de falar alguma coisa. E um dia eu tive a oportunidade de falar a hora certa no programa do saudoso Paulo Matão. E quando eu comecei, dando a hora certa, um belo dia, o noticiarista não foi. O então diretor da Rádio Cultura de Séries, Lázaro Mendes, mandou que eu fizesse os noticiários. Aí eu comecei. Foi um trabalho que eu fazia com muito amor, com muito prazer, fazendo noticiários. Foi assim que eu comecei a minha vida como locutor. Tenho a alegria e a honra de conhecê-lo, Lázaro. Desde criança, em Minasul, você implantou o serviço de alto-falante. E me lembro muito bem que a cidade parava para ouvir a Hora do Ângelus com você. Lázaro, nos conte este início em Minasul. Marcelo, a história de Minasul. Um belo dia, um amigo meu, que tinha lojas Eletro Carneiro em Minasul, me convidou para acompanhá-lo até Minasul. O Paulo Carneiro era empresário na cidade de Rialma e eu fui para Minasul. Lá em Minasul apareceu um carro de som também e falei, vou fazer propaganda para você, e comecei a rodar na cidade, num carro de som do Paulo Carneiro, e com isso surgiram pessoas que interessaram pelo meu trabalho. Foi aí que deixei o rádio e fui fazer publicidade volante em Minasul. Fui muito feliz, tem histórias na cidade de Minasul. Depois, um belo dia, em eu estive na cidade de Porangatu e conheci, nunca havia contado isso para ninguém, vou contar agora, e conheci Ivan Vieira. Resultado, Ivan Vieira tinha aqui na cidade de Porangatu um serviço de som. Era alto-falantes instalados nos postes. Naquela época não tinha rádio. Eu me inspirei naquele trabalho do Ivan Vieira e montei também na cidade de Minasul a rádio de alto-falantes. Foi ali que eu montava, que eu fazia uma programação, já tinha um conhecimento de rádio e eu quis informar a cidade através daquele serviço de alto-falantes.
Minasul eu fiquei durante 7 anos. Talvez pouca gente sabe que um dia você foi candidato a prefeito. Calma, gente, que vou dizer onde. O Lázaro Rodrigues, em 1982, foi candidato a prefeito de Minasul, inclusive com o apoio do então candidato a deputado federal, Jaime Câmara. Nos conte como aconteceu aquela candidatura, Lázaro. Eu fui candidato a prefeito da cidade de Minasul porque eu comecei a acompanhar todos os prefeitos da época. Trabalhava com o Zé Albino na assessoria de imprensa do então prefeito Zé Albino. O Zé Albino foi cassado, assumiu Heber Chaves, interventor estadual, e logo Romero Borges Campos, como presidente da Câmara, assumiu a prefeitura. E o Romero me convidou para ser o seu candidato. E Lázaro, naquela época, sonhador, me dediquei à política. E hoje você pode me perguntar, talvez você vai me perguntar, foi eleito? Não, eu não fui eleito, eu ganhei a política. Eu ganhei a política porque hoje eu me sinto o mais vitorioso de todos os políticos. Mas agora vamos falar do Lázaro Rodrigues, locutor noticiarista. Depois você se mudou para Porangatu e começou a trabalhar na Rádio Educadora. Como foi deixar Minasul, uma cidade que até hoje tem muito carinho por você, Lázaro? Olha, em busca de novos horizontes eu vim para Porangatu. Vendo essa lagoa bonita, essa majestosa lagoa que nós temos aqui, falei, aqui é o meu lugar. E em Porangatu eu tinha Dr. Pedro Rego Filho, que é da cidade de Rialma, que é o fundador da Rádio Educadora. Ele me convidou para vir para a Rádio Educadora. E vim para a Rádio Educadora como noticiarista. Naquela época, tão logo eu cheguei, lançamos uma programação diferente. Era Lázaro, era Ivan Vieira, era Chico Chagas, Maria Helena Pinheiro. E fizemos um trabalho aí na Rádio Educadora, que posteriormente, um ano após a minha chegada, ela foi vendida para o saudoso Dino Américo Silvino de Oliveira Neto. E eu continuei trabalhando na Rádio Educadora com o senhor Dino Américo. Lázaro, você participou da transição da Rádio Educadora para a Rádio Tropical AM. Como foi para vocês, profissionais da emissora, aquele momento? O senhor Dino Américo, ele era tão sonhador quanto nós. E ele sonhava tropical, TV tropical, rádio e TV tropical, ele queria tudo isso, rádio e TV tropical, rádio FM, e foi assim. Quando passou para a tropical, não só nós, locutores, estranhamos um pouco, bem como a população de Porangatu também estranhou. Aí a Rádio Educadora, não, a Rádio Educadora continua, porém, não mais educadora, e sim tropical. Você era locutor noticiarista na Rádio Tropical e de hora em hora tinha um noticiário no ar, na programação da emissora. Como era fazer radiojornalismo antes da internet? A gente fazia aquilo com amor, fazia na esperança de atender o público, de informar ao público. Agora, o mais importante de tudo, nós não tínhamos na internet, não, nós não tínhamos um gravador. Nós não tínhamos um gravador para gravar os noticiários. Alguém me pergunta, ainda pergunta, como vocês faziam? Olha, nós tínhamos um rádio, ligava sempre na Rádio Brasil Central, na Rádio Anhanguera e na Rádio Globo. Então, porque eles tinham os noticiários de hora em hora. E como você fazia? Fazíamos um sistema de compilação de notícias, na mão. Quer dizer, as manchetes à mão, e depois nós redigíamos o noticiário. Tínhamos exatamente meia hora para redigir aquele noticiário. E era tão gostoso, Marcelo, era tão gostoso. Com o advento, antes da internet, nós tivemos o Telex.
Quando o Telex foi implantado na Rádio Tropical, facilitou muito, muito, muito. E hoje está aí que eu gostaria de voltar a fazer noticiários, hoje com a internet. Eu acho que seria muito mais fácil. Então, o noticiário nós fazíamos à mão, copiávamos à mão, ouvindo e copiando. A Rádio Tropical foi pioneira no rádio do interior de Goiás. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1986 do México, a Tropical esteve presente com transmissões ao vivo, com equipe de narradores, comentaristas e repórteres, transmitindo jogos da seleção tanto no estádio Serra Dourada como em outros estádios brasileiros. Nos fale desse projeto ousado da emissora naquela época. Dino Américo ordenava, vamos fazer. E vamos fazer. Relacionamento fantástico. Indiscutivelmente, nós não tínhamos equipe para fazer tal, mas contávamos com a colaboração de outros, de narradores, contávamos com a colaboração de técnicos, de repórteres. E, sem sombra de dúvida, marcou a Rádio Tropical. Marcou a história do rádio, como você disse, não só Porangatu, Goiás, mas no Brasil. Porque a Rádio Tropical era uma rádiozinha de interior, mas estava sempre presente nos grandes acontecimentos. Voltando a falar do radiojornalismo, a Rádio Tropical estava sempre presente na vida da comunidade porangatuense, seja na movimentação política, cultural, esportiva e no dia a dia da comunidade. Lázaro, como era estar presente em todos os acontecimentos da cidade em tempos tão difíceis que se usava o telefone fixo ou solicitava a Telegoiás uma linha direta para aquela transmissão. Eu conto uma pequena história. Nós fomos fazer uma transmissão na cidade de Formoso, no futebol, e J. Gonçalves era o narrador. Resultado, nós tivemos que de arrumar emprestado, não sei como, mais de 1000 metros de fio e levamos esses fios de um telefone de um vizinho lá, que não cedeu o telefone, puxamos fio, desenrolamos fio para fazer aquela transmissão e você pode ter a certeza. Foi orgulho para Porangatu e orgulho para Formoso. Eu não me lembro quem é, me parece que era Porangatu e Formoso que estava jogando pelo campeonato do então Campeonato do Médio Norte. Mas era fantástico. O Jornal Integração, apresentado por você, Lázaro, era um programa de 30 minutos que movimentava toda a região do então Médio Norte goiano, que após a Constituição Federal de 88 se torna a região norte de Goiás. Me lembro que era você e o redator Francisco de Assis na produção do Jornal Integração. Como surgiu a ideia de se ter um jornal regional através do rádio em Porangatu? Eu ouvindo um dia o meu amigo e fundador da Rádio Educadora, Dr. Pedro Rego Filho, ele me sugeriu: Lázaro, por que você não cria o Jornal Integração? Como? Olha, você entra em contato com os prefeitos da região e deixa 5 minutos à disposição deles. E assim eu fiz, quer dizer, foi uma ideia que eu copiei do Dr. Pedro Rego Filho, meu amigo que mora na cidade de Rialma. Lázaro, eu quero aproveitar, dar meu testemunho que nunca vi um redator tão extraordinário igual o Francisco de Assis. Como você descobriu o Chiquinho e como foi essa parceria entre você e o Chiquinho para fazer o jornal com tanta perfeição? Alguém um dia me falou: olha, o Chiquinho é uma das caligrafias mais bonitas que eu conheço. Que ele tem uma caligrafia, o Chiquinho. E um dia eu convidei: Chiquinho, como é que você é de máquina? E naquela época era máquina mecânica, era máquina de escrever mesmo, datilografia. E ele falou: eu sou muito rápido. Ele falou: então vamos para a rádio. E ele falou: o quê? Vamos para a rádio, vamos trabalhar na rádio? Vamos. E assim foi. Você pode ter certeza, foi um companheiro
foi um camarada que me ajudou demais durante muitos anos com os nossos noticiários na rádio. Anos mais tarde, você foi convidado com o saudoso Geraldo Sampaio para apresentarem um jornal na rádio Nova Era FM, chamado Quem Ouve Sabe. E, modéstia à parte, tive a honra de ser operador de áudio e com vocês dois aprendi muito. Sair do AM e ir para o FM apresentar um noticiário com outra equipe, como foi essa mudança de emissora, Lázaro? Marcelo, eu já estava de malas prontas saindo da Rádio Tropical, porque isso é natural na vida de todos. E o senhor Ivan Vieira, meu amigo Ivan Vieira, era diretor, na época, da Rádio Nova Era FM. E ele me convidou para isso. Lázaro, você quer fazer o Jornal Integração na Nova Era? Eu fiquei muito feliz com o convite do Ivan. Falei, como é que nós vamos fazer? Aí surgiu a ideia Geraldo Sampaio, que era uma cabeça extraordinária. Então nós apresentávamos a notícia e o Geraldo Sampaio tinha a capacidade de comentar o noticiário, que foi também, diga-se de passagem, um trabalho inédito no rádio brasileiro, porque tinha noticiários, mas não tinha comentário da notícia. E Geraldo Sampaio foi esse grande companheiro do Jornal Integração que nós fizemos na Nova Era FM durante 2 anos e alguma coisa. Lázaro, você também é locutor de campanhas eleitorais. Você já se decepcionou com algum candidato que foi eleito e, ao chegar ao poder, não cumpriu o que prometeu em praça pública? Ô Marcelo, eu já me decepcionei com algum que foi eleito? Marcelo, olha, já. Lázaro, muitos jovens sonham em se tornar locutor um dia. Foi assim com você, comigo e com todos os locutores. Se você pudesse resumir um conselho de como os novos profissionais devem agir diante da grande revolução nos meios de comunicação que estamos vivendo e experimentando, o que o Lázaro Rodrigues diria a esse jovem? Marcelo, você foi uma das pessoas que eu orientei a respeito de rádio. O que eu diria e digo, primeiro, rádio, você deve falar somente a verdade. Você não deve criar notícia. Você não deve ser sensacionalista. Você tem que falar sempre a verdade. Como diz Cid Moreira, sempre a verdade, mansamente. Procure ser assim. Para os jovens que estão iniciando, que querem iniciar, e olha, é muito bonito o rádio, é muito bonito você apresentar coisas sérias, não com sensacionalismo. Lázaro Rodrigues, estamos chegando ao final dessa nossa conversa. Quero muito agradecer a você por aceitar o convite para estar aqui no canal Marcelo Toller no YouTube. Quero que você fique bem à vontade para suas considerações finais. Marcelo, você me surpreendeu. Você me surpreendeu toda a vida, não só agora. Você, menino, sempre falava, eu vou fazer, eu não vou tentar. Você criou na Câmara Municipal de Porangatu o sistema de transmissão ao vivo, a TV Câmara. Alguém não acreditou em você. Eu vou. Hoje você me falando a respeito desse seu canal. Eu fiquei muito feliz, porque você é vencedor, você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. E com relação ao Lázaro Rodrigues, eu disse e volto a repetir, jamais nós noticiamos algo errado. Futuros profissionais, procurem sempre falar a verdade.
Durante quase 40 anos de rádio, Marcelo, porque eu trabalhei rádio cultura de séries, rádio difusora de séries, trabalhei rádio São Francisco de Anápolis por pouco tempo e educadora tropical e Nova Era Porangatu. Durante todo esse meu tempo de rádio, eu nunca cheguei, jamais eu cheguei no meu trabalho 1 minuto atrasado, sempre eu cheguei adiantado. Então, a pontualidade é muito importante. Passei por séries, Minaçu, Porangatu. E hoje, Marcelo, eu estou passando uns dias lá às margens do fantástico Lago da Hidrelétrica de São Salvador. Lá, eu e a minha esposa, a minha companheira de 51 anos, nós vivemos lá nas barrancas da Hidrelétrica de São Salvador. Lá eu tenho um estúdio de gravação, lá eu às vezes busco o meu tucunarezinho para comer de vez em quando e venho a Porangatu para rever os amigos, mas é por muito pouco tempo. Eu agradeço a você demais por me conceder esse espaço. E rogo a Deus que continue te iluminando, continue te abençoando, porque você, Marcelo, você nasceu para vencer. Você é um vencedor. Que Deus te abençoe. Estou ficando por aqui. Hoje conversamos com a voz do noticiário porangatuense, Lázaro Rodrigues. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus, acredite em você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Marcelo Toller. Busque sempre ser uma pessoa melhor. A sociedade e o mundo precisam de você. Vou deixar aqui mais 2 vídeos com locutores extraordinários do rádio goiano, Ivan Vieira e Jerônimo Rodrigues, que você poderá assistir aqui essas 2 entrevistas no canal Marcelo Toller. Tá bem aqui, é só clicar e boa entrevista.